Jesus, por onde passava, cativava as pessoas com seu olhar amoroso, com sua bondade e compaixão, e a todos pregava o Evangelho, anunciando que o reino de Deus havia chegado. As multidões acompanhavam Jesus por onde quer que fosse, mas sempre havia alguém que o desprezava. O tempo todo, os fariseus tentavam achar alguma falha, alguma palavra comprometedora para se livrar de Jesus, porque tinham inveja dele. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore assim. Jesus não apenas ensinava, ele sentia as necessidades das pessoas. Por onde passava, realizava curas e milagres.
cumprido e Jesus chamou os seus discípulos para subirem até Jerusalém. Havia chegado a hora do Filho de Deus ser glorificado. Ao redor de uma mesa, ele explicou a sua missão. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Este é o meu sangue que será derramado por vós. Aquela ceia apontava para o que aconteceria com Jesus. Em breve, ele entregaria o seu corpo para ser ferido e humilhado. Seu sangue seria derramado na cruz pelos nossos pecados. Até hoje, os seus discípulos celebram a Santa Ceia, o momento em que buscam o perdão dos pecados e a presença de Cristo em seus corações. Jesus mesmo ensinou: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Jesus e seus discípulos se retiraram para o Monte das Oliveiras. Foi naquela noite que Jesus orou: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Enquanto isso, o diabo seduziu um dos discípulos e por 30 moedas de prata entregou Jesus nas mãos dos soldados. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 3 a 7, nós encontramos o relato dessa história. Esse que você viu sair agora, esse personagem que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, sabe, Judas, ele é um homem muito parecido comigo. Ele é um homem muito parecido com você. Por que essas coisas acontecem com os homens bons? Judas, quando foi escolhido por Jesus, ele tinha todas as credenciais de um homem honesto. Ele era um bom administrador, tinha respeito na sociedade, tinha intimidade com Jesus, ele era muito próximo. Ele era alguém de gente boa, você olhava para ele. Por isso eu gostei dessa imagem de Judas, da novela Jesus, da Record, porque mostra o Judas bem assim. Judas não é um monstro. Judas é alguém trabalhador que paga seus impostos, mas
O que aconteceu com este homem que ninguém quer dar o nome para o seu filho de Judas? Esse nome significa louvor a Deus. Tem homens que têm nomes bonitos, mas a história é horrível. Tem homens com nome feio, mas a história é linda. Judas é um nome lindo, louvor a Deus, mas a sua vida termina em tragédia. Judas, ele mostra a sua fraqueza quando esta mulher, ela foi lavar os pés de Jesus. E ela derramou um frasco de alabastro, um perfume que valia mais de 10 mil reais hoje. E ela lava os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. Jesus havia libertado essa mulher e ela amava Jesus. E quando Judas vê aquele gesto, ele fica assim atiçado. Por que esse desperdício? Imagina, 10 mil reais nós podíamos dar de comer para tanta gente. Só que Judas não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado porque na caixinha da sua oferta, na sua sacolinha, diz a Bíblia que Judas, as ofertas que eles recebiam, ele tirava algumas moedas para eles secretamente. Imagina uma sacolinha com 10 mil reais. Então Judas ali, ele deu sinais da sua fraqueza. O problema de Judas é o dinheiro. Quanto vale Jesus para você? Aquela mulher investiu 10 mil reais nos pés de Jesus. Judas faturou 30 moedas de prata, o valor para comprar uma colônia de terra aqui em Cunhaporã. Esse foi o preço da traição. Judas ganha dinheiro com Jesus, a mulher investe em Jesus. Qual é a área da tua vida que você é tentado? Qual é a área da vida que você precisa cuidar para o diabo não te destruir? É muito fácil nós falarmos dos políticos lá de Brasília que roubam milhões. Quando alguém chega na tua mão e diz: olha, está aqui 2 milhões, vamos fazer um negócio sujo, só eu e você estamos sabendo. E aí? Perguntaram para um homem: você mentiria por 1 milhão de reais? Talvez sim. E por 10 reais? Daí a pessoa disse: mas que tipo de homem tu acha que eu sou? Não, eu já sei que tu é um mentiroso. Eu só estou querendo saber quanto que é o teu preço. Queridos, em que área da vida nós precisamos cuidar? A tentação, ela deixa a gente cega, deixa a gente surda. Às vezes a gente está indo para um caminho errado, vem um amigo, tenta dar um conselho, a gente fica surdo para o amigo. Às vezes o pai dá um conselho para o filho, ele fica surdo por causa daquela tentação. Fica cego e não enxerga a realidade. Judas ficou cego porque, olha só, 30 moedas de prata, o profeta Zacarias tinha predito. O Filho de Deus seria vendido por 30 moedas de prata. Quando vieram oferecer 30 moedas de prata por Jesus, ele não se lembrou mais da Bíblia, da palavra de Deus. A pessoa, quando está cegada pela tentação, ela não escuta. Você pode pregar para ela, ela quer saber daquele pecado. Segunda coisa, Salmo 55 fala que Jesus seria traído por seu amigo íntimo. Essa história, Judas vai dar um beijo em Jesus. Tamanha a intimidade, o carinho que Jesus tinha por ele. Judas, ele esqueceu que as moedas que Jesus seria vendido, Zacarias tinha dito que elas seriam trazidas à casa do oleiro, na casa do Senhor. Ou seja, quando Judas depois não quis as moedas e se arrependeu, eles compraram um campo chamado Casa do Oleiro, e ali virou um cemitério que existe até hoje lá em Jerusalém. Então o Judas, ele ficou cego, surdo para a palavra de Deus.
Outra coisa, quem trai, joga fora todo um passado, toda uma história. Não é assim? Quando um no casamento trai, ele jogou fora toda uma história bonita. Quando um filho trai, ele joga a história bonita da sua família. Quando um amigo te trai, ele joga fora as histórias lindas que se escreveram no passado. E Judas jogou no mato os milagres que os seus olhos enxergaram, as lindas mensagens do Evangelho que ele ouviu dos lábios de Jesus. Ele viu Jesus transformar água em vinho, caminhar sobre as águas, toda essa história. Judas jogou fora por causa do dinheiro. Por que os discípulos, e você lê na Bíblia de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, eles não falam de Judas? Eles contam, ele relata o que aconteceu, mas eles não ficam xingando aquele Judas sem vergonha traiu Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro negou e os outros discípulos correram, se esconderam, fugiram. Porque poderia ser qualquer um deles a ser tentado. Então, gente, não vamos julgar o Judas. Nesta ceia, Jesus disse: um de vocês vai me trair. E eles ficam perguntando: quem será? Será que sou eu? E agora eu quero dizer: quando você trai Jesus, quando você faz algo esperando sempre algo em troca, quando você faz o bem esperando recompensa, você está traindo Jesus. Porque Jesus fala que a mão direita faz, a esquerda não precisa fazer, fica sabendo. Quando você age só esperando elogios, quando você vem ao culto de vez em quando, porque o culto não é mais sagrado para você, o momento da fé não é mais sagrado, você está traindo Jesus. Você troca o culto por qualquer outra coisa, desculpa dizer, está traindo Jesus. Quando você não contribui com alegria, Manoel, nossa secretária aqui, quantas vezes na semana ela escuta: nossa, vai estar caro o anual. E às vezes tem gente que estaciona com os carrão aqui na frente e entra na secretaria e diz: o anual está caro. Sabe, eu aprendi na faculdade, lendo a Bíblia, 10% é do Senhor e ninguém precisa me dizer o quanto é. É eu e Deus. E eu nunca vou reclamar que é caro, porque o meu limite é 10%. Então eu queria dizer para você que me ouve: quando você contribuir e vier reclamar, que a tua reclamação venha para os teus ouvidos e diz assim: Judas, cuidado com as moedas de prata. Quanto Jesus vale para você? A história continua. Quando não peço perdão, Jesus disse: perdoai. Quando não me arrependo dos erros que eu faço, quando não sou grato a Deus, quando só reclamo de tudo, de todos, não tenho mais alegria, gratidão, quando prefiro o celular que a Bíblia, quando vou atrás de superstição, idolatria, curandeirismo, feitiçaria, espiritismos, outras doutrinas reencarnacionistas, ao invés de ficar com a Bíblia, gente, eu estou traindo Jesus. Quando Judas viu o que aconteceu com Jesus, vocês vão ver daqui a pouco. A Bíblia diz que ele ficou cheio de remorso e ele pegou o dinheiro e correu e: eu quero abrir o negócio, me dá Jesus de volta, pega as 30 moedas de prata. E o sacerdote riu da cara dele e diz: isso é problema teu, se você entregou um homem inocente. O remorso de Judas foi tanto que ele jogou aquele dinheiro e foi resolver o jeito como nós alemães resolvemos quando temos um problema. Como é que nós alemães resolvemos? Compramos uma corda de 3 metros e aí a gente resolve o problema. Mas deixa um problema para o filho, para a mãe, para a esposa, para toda a família, para uma comunidade. Queria dizer para você, a diferença de Pedro, que negou Jesus, é que Pedro se arrependeu e Judas ficou só no remorso.
Maldito homem que fui, eu não presto mesmo. O Pedro disse a mesma coisa, só que Pedro teve a coragem de chegar para Jesus depois e pedir perdão. Por isso, não sei como é que está a tua vida, mas nunca deixe esse pensamento invadir a tua mente de você desistir. Porque se você desistir como Judas, você não vai ver a ressurreição. Você não vai ver o milagre, você não vai ver o Espírito Santo agindo na sua vida. Hoje pode estar escuro, na sexta-feira, mas você não vai ver a claridade que vem no domingo da Páscoa. Não desista. Quero convidar você, nessa sexta-feira de noite, a voltar para Jesus. O Judas fez o que fez quando ficou longe dos discípulos. Quando estava junto com eles, estava de boa. Estava ouvindo a palavra, louvando, cantando, sentindo alegria. Quando ele ficou sozinho, o diabo veio. Não fica sozinho. Não resolva teus problemas na frente de um computador. Procura a comunhão dos seus irmãos, das pessoas que se importam com você. Volte para os seus irmãos, volte para a família, volte para o que é eterno. Esse é o meu recado para você nesta sexta-feira santa. Volte para o que é eterno. Volte para o que é eterno. Quem é Jesus? Naquele momento, Judas despreza Jesus. Tudo que ele viu, seus milagres, seus exemplos, suas atitudes. Judas despreza tudo que ouviu, seus ensinos, suas palavras, sua amizade. Ainda hoje, há pessoas que o desprezam, pessoas que preferem o mal, o pecado e a injustiça. Mas os fariseus, os sacerdotes, Anás e Caifás, queriam eliminar aquele que denunciou a corrupção dentro do templo. Jesus ameaçou os poderosos e por isso precisava ser silenciado. Instigaram o povo e veio a condenação, a morte na cruz. Mal sabiam eles que estavam condenando como assassino o próprio Filho de Deus.
horas, sangrando na cruz, Jesus disse suas últimas palavras. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. O longo plano histórico da redenção estava consumado. A mensagem de Deus aos homens está consumada. As obras realizadas por Jesus como homem na terra estavam consumadas. A tarefa de treinar discípulos estava consumada. O trabalho estava concluído. A canção fora cantada. O sangue foi derramado. O sacrifício foi realizado. O aguilhão da morte foi removido. O pecado e o diabo foram vencidos. Tudo acabou. Agora levem Jesus para casa. Levem este príncipe para o seu reino. Levem este filho para o seu pai. Levem este peregrino ao lar. Ele merece descanso. Adeus, menino da manjedoura. Bendito seja você que curou tanta gente. Volte ao lar você, Jesus, o matador da morte. Descanse em paz, doce soldado, a batalha terminou. Deus é. A história da Páscoa tem um final feliz. A manjedoura, onde Jesus nasceu, está vazia. A cruz, onde Jesus foi pregado, está vazia. A sepultura, onde Jesus foi enterrado, está vazia. Porque o nosso Redentor vive. Ele fez tudo isso para que a sua vida não ficasse vazia. Jesus quer um lugar em sua vida, em seu coração. E desejamos uma Páscoa cheia de paz, alegria, perdão, amor e vida nova. Enquanto cantamos juntos o próximo hino, as crianças podem vir à frente e receber de Jesus o seu presente de Páscoa. Uma boa noite a todos e uma feliz Páscoa.
esqueça na sua vida. Se a sexta-feira está escura, vai ter um domingo de Páscoa da ressurreição para você. Obrigado pela presença, uma feliz Páscoa a todos vocês e até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Boa noite a todos.